mais uma história do seu Wilson. O seu Wilson, se falasse de trabalho, aí temos muitos aprendizados, muitos mesmo. E o seu Wilson tinha algumas frases, assim, algumas sacadas, né? Então, inclusive, em algumas palestras minhas, eu sempre uso o exemplo do seu Wilson. Teve uma vez até que os jovens queriam conhecer o seu Wilson, né? De tanto que eu falei dele, sobre o trabalho, dessa minha palestra. Mas tem um fato que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma história que ele me contou, né, de tantas sobre o trabalho, mas essa eu achei muito interessante, que é uma frase dele assim: meu filho, o que pedirem para você fazer, faça o melhor. E faça mais do que pedirem para você fazer. Ele trabalhava num departamento de estradas e rodagens chamado DERA, que eu acho até que nem existe mais hoje esse departamento, que ele era responsável pela manutenção das estradas aqui do estado do Amazonas. O Amazonas que nem tem estrada, mas a gente está falando da M010 que tem até hoje, Manaus e Itacoatiara. Muito bem. E qual era o trabalho dele, né? Ele trabalhava na manutenção, então era um trabalho, como ele costumava falar, trabalho braçal. E eles faziam capinação, limpeza ao redor da estrada, reparos e tudo mais, né? Aí ele comentou assim que o modus operandi, né, do trabalho deles era assim: o engenheiro deixava eles lá pela manhã e definia, olha, vamos limpar até aquele ponto. Aí eu passo aqui no final do dia e resgato vocês. Ok. E assim foi, né? Como de costume. Aí, nesse dia, estava um dia bonito, né? Como a gente fala aqui no Amazonas, né? O sol ardente. E começaram, né? Trabalhar. Aí, sei que quando deu umas 2h30, mais ou menos, eles terminaram. Quer dizer, eles chegaram até aquele lugar que o engenheiro tinha definido. Aí pronto, pararam lá para descansar, né? Tomar um lanche, sei lá. Aí, o combinado era ele retornar às 16 horas, né? Então, tinha um certo tempo. Aí, daqui a pouco, lá vai o seu Wilson, pega o seu teçado, né? Como ele costumava falar, o 128, e pá, 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 pá. Aí os colegas dele ficaram olhando, né? Esse rapaz desceu, né? Aí começaram a gritar: é Wilson! É Wilson! Rapaz. Aí ele olhava assim, continuava, né, o trabalho dele. Aí teve um que foi lá com ele: ei, Wilson, tá doido, rapaz? O engenheiro falou que era para até aqui, o que tá fazendo? Aí ele falou assim: e a gente vai ficar aqui sem fazer nada? Ainda falta 1 hora até ele chegar. Aí ele continuou, pá, pá, pá. Enfim, esse era o seu Wilson, né? Quando se falava de trabalho. Aí vem a frase dele, né? Que ele tem algumas frases assim bem próprias, né? Mas ele falava assim para mim: meu filho, se pedirem para você fazer um trabalho, não faça só o que te pedirem, faça além do que te pedirem. Então esse era o ensinamento do seu Wilson em relação ao trabalho, que é muito interessante, porque ele falava assim: sempre tem alguém olhando. Ele ainda complementava essa frase dele dessa forma, né? Então, é um aprendizado que eu sempre trouxe para a minha carreira profissional. Meus irmãos, minhas irmãs, sempre também vivenciaram dessa maneira. E fica esse aprendizado. Aí eu pergunto a vocês: e vocês, o que estão fazendo? Estão fazendo só o que pediram para você fazer? Ou estão fazendo além do que pediram para você fazer? Pense nisso.